O programa Caminho do Sucesso volta com uma entrevista muito especial. Nós temos a presença no dia de hoje do professor Neio Lúcio Pérez Gualda. Ele foi professor, é professor titular do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Maringá desde 1982. Também professor e pesquisador do programa de mestrado em Economia da Universidade Estadual de Maringá desde 1995. Também mestre em Teoria e Política Econômica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 1985 a 1988. Doutor em Economia de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, período de 1990 a 1994. Ocupou diversos cargos, dentre os cargos de mais destaque, o de diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Maringá, de 2004 a 2008. Também foi assessor de planejamento da Universidade Estadual de Maringá, de 1998 a 2002. Professor Neio, o senhor realmente é uma referência, um dos ícones, não só na área acadêmica como professor da Universidade Estadual de Maringá, como também como consultor, como especialista na área de economia. Para nós, o senhor aqui nos dá uma gratificação muito grande estar presente e temos certeza que irá abrilhantar muito o nosso programa e contribuir muito para a comunidade que nos ouve neste momento. Yamazaki, eu que agradeço o convite, para mim é uma honra muito grande estar participando do teu programa. Eu acho uma iniciativa louvável da sua parte, levando, né, ao público, especialmente ao mundo corporativo, informações relevantes, né, que eu vejo como uma lacuna, né, que existe aqui em termos da nossa região, e eu tenho certeza que o teu programa, como o próprio nome já diz, será um sucesso, e nesta oportunidade a gente está aí para contribuir com o pouco conhecimento que a gente tem, mas talvez a gente possa estar esclarecendo, né, eu até dando algumas luzes, né, para algumas tomadas de decisões. Professor, como o próprio nome diz, Caminho do Sucesso, nós esperamos que, naturalmente, o senhor vai nos mostrar alguns caminhos na sua especialidade, que é a economia. Então a gente gostaria que o senhor iniciasse nos conceituando o que é esta disciplina efetivamente trata e quais são os alicerces, né, da ciência da economia. Muito bem. Bom, a economia, ela surge associada à noção de escassez. As sociedades primitivas eram nômades e conseguiam prover todas as suas necessidades diretamente da natureza. No momento em que há o crescimento dessa sociedade, elas se fixam e aí elas já não conseguem se prover, né, livremente, apenas extraindo ou coletando os bens da natureza. Então ela tem que trabalhar, ela tem que lavrar a terra, ela tem que produzir. E aí começa a surgir, né, a combinação de fatores de produção, o trabalho e a terra. É já o primeiro alicerce da economia. Depois surge uma questão importante, quer dizer, vou me especializar ou não? Cada um vai produzir tudo aquilo que consome ou tem mais habilidade para caça, tem mais habilidade para pesca, é melhor produzindo alimento, é melhor produzindo tecido. Então eles foram se especializando. E aí vem as trocas, né? Quem é melhor na produção de peixe, pesca e troca com a caça, troca por alimento, mas isso à medida que a sociedade evolui, esse sistema fica difícil, teria que ter um facilitador das trocas, surge a moeda. A partir da moeda tem que haver uma referência de preço, com a moeda surge um sistema de preço, surgindo moeda, preços, surge a inflação. Então esses são os grandes temas da economia, então nós nos ocupamos em estudar isso. E aí produção, emprego, trabalho envolve riqueza. Com o acúmulo de riqueza vem o crescimento econômico. Então a economia está preocupada com entender como que as sociedades se organizam para produzir e gerar o crescimento econômico. Perfeitamente. Então, a economia trata todas essas matérias que foi discorrido pelo professor Neio. Então, nós podemos dizer que a economia ela se divide assim em vários ramos ou em poucos ramos, como que seria?
Bom, a divisão da economia. Isso, ela se divide em vários ramos, mas inicialmente nós dividimos ela em dois grupos, que seria a microeconomia e a macroeconomia. O que vem a ser, o que trata a microeconomia? A microeconomia procura entender o comportamento dos agentes econômicos. Porque os agentes econômicos eles se deparam com três questões básicas. Quais sejam o que produzir, o quanto produzir e para quem produzir. Então, eles vão tomar decisões em relação a essas questões. Então, qual será, né, a partir da sua racionalidade econômica, como que eles tomam suas decisões? Então, a microeconomia vai procurar entender o comportamento dos agentes econômicos. Seja o consumidor, que é um agente, a empresa, o empresário, o produtor e o mercado, que é um sistema que vai organizar a distribuição dessa produção. Já o outro ramo da economia, a macroeconomia, vai se preocupar dos agregados macroeconômicos. Mas toda essa produção ela tem que ser quantificada. Então nós vamos apurar o produto interno bruto, toda a quantidade de moeda que é necessária para essas transações. Então nós também vamos quantificar a necessidade dos agregados monetários, o investimento, estudar o crescimento econômico. Então, como o nome diz macro, a macroeconomia vai se preocupar em estudar os agregados econômicos, enquanto a micro vai se ocupar de estudar o comportamento dos agentes econômicos. Professor, é um tema bastante interessante. E a economia é algo que mexe com a vida de todos, né? Tanto um cidadão comum, uma pessoa que é dono de casa, como também grandes corporações, né? Então, como é que o senhor poderia nos dizer qual a influência da economia na vida das pessoas e também na vida das grandes corporações? Olha, hoje tudo que nós fazemos, seja uma pessoa, né, um cidadão, ou seja uma empresa, está envolvendo a economia. Por quê? Porque está envolvendo escolhas e tomadas de decisão. Por exemplo, um cidadão, ele vai trabalhar, vai aferir uma renda. Ele vai ter que administrar essa renda porque ele vai ter despesa para a sua sobrevivência. Ele vai ter o que nós chamamos de organizar o seu orçamento familiar. Quer dizer, todas as despesas ele vai ter que ter um esforço, um planejamento, mesmo que seja implícito, que ele não escreva, mas ele está planejando para que todas as suas despesas caibam naquela sua renda. Já a empresa, ela opera com um objetivo, é o objetivo de oferir lucro. Embora ela tenha um papel social importantíssimo, que está gerando riqueza, está gerando emprego, está gerando o crescimento de um país, mas o objetivo dela é o lucro, né? Porque é com o próprio lucro que ela vai reinvestir e vai crescer, vai aumentar a possibilidade de gerar emprego, vai aumentar a possibilidade de gerar riqueza. Todo o esforço dela em conseguir esse lucro, ela tem que agir com racionalidade econômica, com eficiência, com controle de custo, né, com eficiência produtiva, quer dizer, administrar bem os recursos. Aí volta aquele conceito de escassez. E os recursos são escassos, ela também não tem recursos abundantes. E nessa gestão da escassez do recurso, ela tem que procurar maximizar o uso dele para maximizar o seu lucro. Tudo isso são fundamentos econômicos. Professor, até o senhor falou algo interessante da questão da economia, que, por exemplo, inclusive no lar, quando a pessoa controla os seus gastos, né? Quando ele pensa em investir, comprar alguma coisa, o próprio cidadão também realmente está fazendo algo relacionado com a economia, né? E pelo que o senhor é professor na universidade, eu perguntaria ao senhor, não seria interessante também que houvesse uma espécie de disciplina de educação econômica para qualquer estudante, qualquer jovem, qualquer pessoa da família, para prover melhor seus investimentos, suas aplicações? Sem dúvida. Eu acho que todo cidadão ele teria que conhecer o que nós chamamos fundamentos, os fundamentos básicos da economia. Porque há alguns autores que agregam em 5, 6, outros autores chegam a 10 fundamentos. Esses fundamentos, eles ajudam ou subsidiam na tomada de decisão, para que a gente faça a tomada de decisão correta. Esse é o grande diferencial da economia, por exemplo, em relação às outras áreas, né? Embora todas sejam importantes, a gente pega a contabilidade.
é uma disciplina importantíssima nas empresas. Ela vai registrar todos os fatos econômicos da empresa. A administração, ela vai auxiliar na gestão da empresa. O direito vai assegurar, né, que todos os direitos que a empresa tenha, que ela seja assistida desse direito. E a economia vai ajudar na tomada de decisão, tanto para a empresa quanto para o cidadão individual. Porque nós podemos ver, se a pessoa não tem esse controle, não tem essa noção do valor do dinheiro, ele ocorre quando há um processo de abertura de crédito, como nós vivemos, né, há uma maior facilidade do crédito, a gente vê que algumas famílias acabam se endividando demais. Por quê? Porque não tem aquelas noções da racionalidade econômica, dos fundamentos econômicos, e acabam tomando decisões equivocadas que comprometem renda além, né, do seu ganho, e aí entra em processos de endividamento. Professor, nós falamos bastante da questão acadêmica, né? Agora nós estamos com a presidente nova, nós estamos iniciando um ano novo, 2011 está no seu início, e todos que estão nos ouvindo gostaria de ter alguma avaliação, alguma perspectiva de cenário econômico, né? Como é que o senhor poderia nos avaliar alguma coisa sobre o cenário econômico que nos avizinha, com relação, se possível até de Maringá, do Paraná, do Brasil, e também um cenário a nível global, em termos econômicos? Então vamos iniciar do nacional, né? O que se avizinha? Será um ano de alguns ajustes. Isso fará com que nós tenhamos taxas de juros mais elevadas do que o ano anterior e pressões de preço. Então, haverá um esforço por parte do governo federal no controle da inflação. E o instrumento que ele tem usado para controlar a inflação é a taxa de juros. Então, se espera que a taxa de juros de 2011 seja maior do que a de 2010, para que a taxa de inflação fique dentro da meta, que é 4,5%. Então, isso é um cenário bastante realístico que pode se esperar. Em termos de Maringá e região, nós teremos um ano tão bom quanto o ano anterior, porque vários investimentos, né, estão em andamentos que não serão interrompidos. E o Paraná tem uma característica especial, que são as cidades médias, que crescem de maneira muito forte, Maringá incluído aí. Então, no caso de Maringá, nós teremos realmente ainda uma economia aquecida em 2011. E a nível mundial, nível global, será que seria possível fazer alguma perspectiva? Olha, ainda o mundo está se ressentindo dos efeitos da crise de 2008. Dependemos muito da recuperação da economia americana, que deve demorar mais do que os primeiros analistas, né, acreditavam que se recuperaria mais rapidamente. Então, a nível mundial, nós teremos aí uma economia ainda mais devagar do que em relação a 2006, 2007. Então o senhor acredita que a nível mundial ainda as coisas vão caminhar mais ou menos com o pé no freio, né? Isso. Enquanto a economia americana não deslanchar, a economia mundial vai seguir num ritmo mais lento ainda. E a nível Maringá, analisando, o senhor falou assim genericamente sobre a economia de Maringá, que deverá estar crescendo. O senhor apontaria talvez algum segmento assim especial, sim, que teria mais aquecido ou menos? Um segmento que tem todos os investimentos já comprometidos, que não serão interrompidos, é da construção civil. Nossa. Tá? Esse vai continuar bastante aquecido. E o agronegócio, né? A perspectiva é de uma safra de soja muito boa, com preço muito bom. Raramente acontece isso. Quando produz muito, o preço cai. Este ano se avizinha aí uma safra boa com preços bons. É o segundo fator. E nós temos aqui em Maringá um polo de confecção importante, que emprega muito e gera muita renda. E esse polo está bastante competitivo. Os empresários desse segmento se modernizaram, se aperfeiçoaram, e hoje eles até a nível nacional, né, exceto os chineses não, mas a nível nacional, hoje nós temos uma indústria de confecção bastante competitiva e moderna. Então esses três segmentos serão aí o lastro do crescimento da economia maringaense. E se a economia for bem, também o comércio ganha com isso, né? O comércio, pela característica de polo, né? Maringá tem uma característica de cidade de polo, e o comércio é o grande beneficiado, porque não só
a população de Maringá gasta no comércio de Maringá. Todo aqui no raio de 100, 120 quilômetros, essas pequenas cidades, eles fazem, a forte da compra deles os bens de maiores valores, né, são comprados no comércio de Maringá. Então essa característica de polo regional favorece muito ao comércio de Maringá, que deve manter um bom ritmo de venda, de aquecimento em 2011. Professor Neio, nós realmente nos sentimos honrados e gratificados com a sua presença. Como eu já disse no início, o senhor iria realmente abrilhantar o nosso programa de hoje. Realmente o senhor conhece muito e muito da economia, não só regional, nacional, como mundial, e as suas aulas realmente serão, com certeza, benéficas para todos aqueles telespectadores que estão nos ouvindo. Muito obrigado, agradeço e passo a palavra para as suas despedidas finais. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Fico à disposição aí sua, do programa, e a própria Universidade Departamento de Economia, vários outros professores, especialistas em várias áreas, que poderão estar contribuindo aí com o teu programa e com a região, né? Ajudar o programa estará, com certeza, ajudando o desenvolvimento da região. Muito obrigado, até uma próxima.